Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Bug da Milênia e vocês são mais do que bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero abordar o caso do maníaco do parque com vocês, mas eu quis trazer uma proposta um pouco diferente. Eu quis fazer um recorte desse caso, onde a gente vai analisar como que ele atraía, como que ele persuadia essas mulheres a entrarem com ele para dentro de uma mata fechada, sem desconfiarem das perversidades dele. Os crimes ocorreram entre 1997 e 1998, e na época houve muito uma movimentação de culpabilização dessas vítimas. Então eu quis trazer esse vídeo, essa abordagem, justamente para a gente entender o contexto da época, como isso foi televisionado pela mídia e fazer jus à memória dessas vítimas. Estava pesquisando e realmente é muito complicado saber a quantidade exata de vítimas do Francisco, né, do maníaco do parque, porque a confissão dele sempre foi muito confusa. Então alguns portais diziam que eram 9, outros diziam que eram 11. Eles foram encontrando nessas meninas bem depois e realmente não se sabe exatamente quantas vítimas ele fez, porque ele também deixa isso meio ambíguo. Às vezes ele confessa algumas, depois ele volta atrás. A comunicação entre a mídia, a polícia na época era muito conturbada, a gente vai entender mais pra frente. Então o que se sabe, o que ele confessou foram essas 11 vítimas, porém acredita-se também que tem muito mais do que isso, infelizmente. As vítimas fatais de Francisco Assis Pereira foram Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos, Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos, Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, Isadora Frankel, de 19 anos, Rosa Alves Neta, de 21 anos, Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos e Rosilda França de Oliveira, de 21 anos. Eu vasculhei a internet de cabo a rabo e esses foram os nomes que eu encontrei das vítimas oficiais do Francisco. As outras 4 vítimas não foram reconhecidas, então eu não achei nenhuma informação sobre elas, nem em portais de notícia, nem no documentário. Então de todas as plataformas, os meios que eu pesquisei, eu só encontrei os nomes, né, e as idades dessas meninas. Mas de todos os lugares se sabe muito pouco delas, quase não é falado assim da vida delas antes, da família delas. Então a gente acha bastante informação sobre o Francisco, porém não achamos informações sobre as vítimas. E até poderia ser uma questão de preservação da imagem dessas meninas. Na época isso não foi o que a mídia quis dar ênfase, né? Eles quiseram muito focar na figura do maníaco do parque, do Francisco, e quase não se discutiu, quase não se falou dessas meninas. Quando a gente vê a foto dessas meninas, a gente vê que elas eram novas, bonitas, cheias de vida. Então parecia absurdo para a sociedade da época conceber que meninas tão bonitas subissem na moto, né, da garupa de um desconhecido e entrassem mata adentro deliberadamente. Então isso fez com que muitas pessoas questionassem a índole dessas meninas, o caráter delas, a inteligência delas. Então as pessoas olhavam, né, a figura do Francisco, do maníaco, e via que era uma figura totalmente desprovida de qualquer atrativo físico, longe de todo o padrão de beleza, né, do príncipe encantado que a gente conhece. Então isso foi uma coisa que a mídia usou muito para descredibilizar essas garotas. Então hoje eu vou tentar analisar com vocês, né, o perfil dessas vítimas, dessas meninas, com o que eu consegui encontrar de informação na internet e tentar entender o poder de persuasão que esse homem tinha e que foi falado tanto na época. Eu confesso que eu relutei um pouco para trazer esse caso, porque foi um caso que me chocou muito. Aconteceu em 1998 e nessa época eu tinha 8 anos. Então eu já tinha uma idade suficiente para entender mais ou menos o que era, mas eu também não entendia o quanto um ser humano poderia cometer tanta atrocidade, com tanta perversidade. Então foi uma coisa que me marcou muito negativamente. Eu nunca tinha entrado a fundo nesse caso, mas agora com o filme eu me senti um pouco inflamada em trazer a minha perspectiva sobre esse caso, então eu resolvi fazer esse vídeo. E eu vou fazer um vídeo também sobre o filme, e eu pretendo trazer ainda essa semana. Apesar do semblante diabólico do Francisco, que a gente viu estampado em todos os jornais, né, na mídia da época, ele era descrito como um homem extrovertido, educado, gentil com as mulheres e amado pelas pessoas do seu convívio. Porque antes de se tornar o maníaco do parque, ele era o Chico Estrela. E ele ganhou esse apelido porque ele andava muito bem de patins, ele era o melhor
ali do grupo de patinadores que tinha no Parque Ibirapuera, e ele fazia várias firulas ali com patins, meio que era o líder do grupo ali de pessoas que patinavam. Então ele era um homem, né, um rapaz descolado, ele praticava esses tipos de esportes, então as pessoas ali do meio dele tinham um certo fascínio por ele, né, não é à toa que ele recebeu esse apelido Chico Estrela, e ele usava disso também para atrair as suas vítimas. Então muitas dessas meninas que ele atraiu pro Parque do Estado foi por causa desse dom que ele tinha com os patins e por essas pessoas em volta que de certa forma validavam o caráter dele. Teve até uma conhecida dele da época que patinava com ele, que alegou uma vez que uma menina começou a patinar ali com eles e depois de um tempo ela alegou que o Francisco tinha atacado ela, né, tinha tentado estuprar ela, mas que no momento que ela contou para a turma descredibilizou ela. Eles pensaram, não, o Francisco ele não faria algo assim, né? A gente conhece ele. Então, por mais que a mídia tentasse passar essa imagem dele de maníaco, de louco, ele tinha raízes sólidas nesse lugar e pessoas que apoiavam ele. Além desse círculo social dele, o Francisco também tinha um emprego fixo. Ele trabalhava de motoboy numa empresa, então ele era um homem comum na visão da maioria, né? Ele tinha pessoas ali para falar que conhecem ele, sabem do que ele é capaz ou não, ele tinha um emprego, tudo que valida ali um homem comum dentro da sociedade. Então essas bases acabavam sustentando essa pose de bom moço que ele tinha. Além do Parque Ibirapuera, ele também abordava essas mulheres em locais públicos. Então ele ficava bastante no metrô, mais frequentemente nas linhas atreladas à estação Jabaquara. Uma das formas dele abordar essas mulheres era dizer que ele trabalhava numa multinacional de cosméticos, que no caso na época era a Avon. E ele dizia que ele era o fotógrafo dessa revista e ele fazia ensaios dessas meninas para campanhas, propagandas e afins. Uma das sobreviventes, chamada Sandra, ela disse que ela estava com muita dificuldade em casa, ela tinha filhos pequenos, ela estava desempregada, precisando de emprego, então ela saiu para andar no parque, para espairecer, para tentar procurar algum trabalho, e foi quando o Francisco abordou ela oferecendo R$700 para uma campanha. A Sandra, gente, ela é uma sobrevivente que ela sofreu demais, porque a mídia, ela caiu em cima dela, ela aceitou participar de algumas reportagens, algumas entrevistas, dá para assistir, né, as entrevistas dela até hoje, e a mídia bombardeou ela de comentários extremamente misóginos, questionaram a conduta dela, questionaram a roupa que ela estava usando na época, então foi muito difícil para ela. Ela disse que não sabia na época que ela tinha o direito de dizer que ela não queria participar dessas entrevistas, então todas as perguntas eram muito assim sugestivas, sempre colocando ela como se ela fosse a errada da história de ter aceitado ir com um estranho, né, pro meio de um matagal. Mas ela disse que na época ela estava muito desesperada, que ela saiu na procura de algo e que aquilo, né, o Francisco aparecer lá oferecendo essa quantia de dinheiro para ela foi algo providencial e ela acabou aceitando. E ela conseguiu fugir do Francisco porque ela agiu de maneira totalmente inesperada para ele. Ele tinha muito isso de dominar, né, de submeter as mulheres, e na hora ela diz que agiu de uma forma muito assertiva. Ela diz que subiu o tom e no momento que ela fez isso, ela sentiu que ele deu uma retraída. Então, quando ele foi tentar violar ela, ela disse, certo, então pelo menos use preservativo, porque eu sou portadora de HIV. Então ela disse que lutou com todas as armas que ela tinha para se livrar do maníaco. E ela disse que o que ela acha que salvou ela foi justamente essa postura mais agressiva, de não abaixar a cabeça. Isso confundiu ele e ele acabou deixando ela amarrada num tronco no parque e fugiu. E ela conseguiu sair da situação com vida. Analisando o perfil de todas as vítimas, a polícia chegou na conclusão que o Francisco ele se atraía por um certo tipo de mulher, entre 17 e 27 anos. A maioria tinha um cabelo escuro, encaracolado, e ele também tinha um gosto pessoal por mulheres, nas palavras, né, do investigador, voluptuosas. Segundo o delegado Sérgio Luiz Alves, o Francisco ele mexia com a vaidade das meninas, então ele chegava fazendo muitos elogios. Ele dizia, nossa, você já pensou em ser modelo? Quando o delegado pergunta pra ele, né, ai, Francisco, mas como você atraía essas moças? Daí ele responde que ele ficava entre as linhas, né, Jabaquara, Santana, Santana, Jabaquara. Ele ainda fala assim, ah, doutor, mulher é muito fácil de saber quando elas estão tristes. Elas ficam assim com a cabeça pra baixo, meio tristinhas. Então se eu via a mulher com a cabeça baixa e a aparência dela me atraía, eu já chegava junto, né? Isso nas palavras
de Francisco. E ele começava a conversar com elas e ele falava, elas achavam que elas estavam me dando as informações, mas era eu que estava tirando as informações delas. Então, se ele percebesse que a mulher gostava de automobilismo, ele virava o Ayrton Senna. Se ela gostava de avião, ele virava o piloto. Então, ele diz muito que ele tinha lábia para atrair essas mulheres, mas o que a gente sabe hoje é que não era bem assim. Muitas delas dizem que ele abordou elas com uma arma ou fingindo que tinha uma. Então, vamos dizer assim que a maior parte dessas mulheres não caíram na lábia do Dom Juan, né, que na época diziam que ele era uma espécie de Dom Juan. Elas foram arrastadas até o Parque do Estado. E não só isso, muitas delas foram até a polícia, tentaram buscar ajuda, tentaram denunciar. Teve até uma vítima sobrevivente que ela conta que ela foi até a polícia, mas que a pessoa que estava lá para atendê-la estava assistindo futebol e ela contou para ele, né, o que tinha acontecido, mas que o profissional que estava lá para atender ela no momento estava bastante entretido ali com o jogo e escreveu qualquer coisa ali e passou batido. A polícia ignorou. Então eu fico pensando, né, será que se eles tivessem começado as investigações desde antes, né, quantas vidas teriam sido poupadas? Outra vítima também disse que quando ela foi até a polícia, o delegado perguntou para ela, mas o que você estava fazendo? Que horas? Onde você estava? Qual era o tamanho da sua saia? Né? Esses tipos de perguntas para tentar justificar o injustificável. No final das contas, o delegado fez uma ficha de conduta inapropriada, algo assim, porque ele era réu primário, ou seja, né, não tinha muito o que fazer ali contra ele, e mais uma vez passou batido. O delegado Sérgio Luiz disse ainda que teve uma vítima que ela, enquanto ela conversava com ele, ainda olhou no espelho e falou assim, nossa, como eu pude ser tão trouxa. Mas a forma que o Francisco fez para tentar convencê-la para ir para o Parque do Estado foi muito perspicaz da parte dele. Ela disse que estava no cartório e o Francisco abordou ela na fila do cartório e a convenceu de ir até a estação Jabaquara. Quando eles chegaram até Jabaquara, ele falou assim, aí ó, tá vendo? Você me atrasou. Tinha uma van aqui com toda a equipe, agora eles já foram até o Parque do Estado. Então se você quiser ir, né, se você não quiser perder essa chance, você vai ter que ir na minha moto. Então ele criou todo um imediatismo, né, uma confusão ali para ela não entender muito bem o que estava acontecendo. E ela acabou aceitando ir com ele, né, até o parque, subiu na moto. E chegando no parque, ela foi atacada. Segundo esse mesmo delegado, eles estavam ali recolhendo alguns depoimentos, aí o Francisco estava lá o tempo todo também, então chegou uma sobrevivente muito brava, furiosa, querendo falar com o Francisco, e naquela situação o delegado achou que seria uma boa ideia que ela falasse com ele, então ele acabou permitindo. Ele chega até a sala do Francisco e diz que ele estava ali fumando um cigarro, e ele fala assim, Francisco, menina quer falar com você, e diz que na hora, né, o Francisco ele estava todo ali com o peito cheio, assim, né, com aquela pose, né, de celebridade, que no final das contas é o que fizeram ele se tornar. Diz que ele fala assim, manda ela entrar. E os policiais viram que no momento que a mulher se aproximou, né, e entrar dentro da sala, ele começou a encurvar o ombro, ele começou a murchar, assim, sabe, perder toda aquela pose, né, que ele estava antes, e que ele se transformou, ele simplesmente começou a atuar. Então toda aquela virilidade que ele estava apresentando antes mudou completamente a partir do momento que a mulher entrou dentro da sala. Ele se colocou como vulnerável, né, se diminuiu ali toda uma linguagem corporal envolvida, e diz que a menina conversou com ele e passado um tempo ela saiu de lá chorando, com dó dele, porque ele tinha, né, essas artimanhas de deixar as pessoas com dó dele, né, com tal passado dele e tal, e diz que no final das contas a menina ainda deu um beijo na testa dele e ficou com pena dele. Quando a gente ouve esses relatos, a gente está vendo um fragmento de uma história, então a gente também não pode julgar sem estar naquele contexto histórico, naquele contexto social, mas a gente sabe que o poder de persuasão de uma pessoa narcisista, que era o caso do Francisco, um psicopata diagnosticado. Então eles têm assim certa eloquência, artimanha para causar comoção nessas pessoas. Então acho difícil a gente julgar a partir de algo tão pequeno e pontual. É muito mais produtivo a gente tentar analisar como um todo e ver que essas coisas acontecem, que o abuso, né, o abusador, ele usa certos mecanismos, principalmente com pessoas que estão vulneráveis. Então é como se eles tivessem um faro para isso mesmo. Em uma entrevista que o Francisco deu para o Marcelo Rezende no Fantástico, uma entrevista de mais ou menos uns 43 minutos,
eu lembro direitinho, porque foi uma tortura assistir aquilo, ele se coloca como se fosse, assim, um Dom Juan. Ele se autodenomina como um Zé Galinha. Então ele diz que teve muitas namoradas, ele gosta de contar, né, a forma que ele conversava com as mulheres e convencia elas. Ele usa muito a palavra domínio, né, dominar. Eu fiquei prestando muita atenção nisso. E nessa entrevista, quando ele diz que ele abordou a Isadora Frankl, ele vai dizer que ele começou a entrar na vida dela, começou a ouvir ela, e que a partir dali a Isadora começou a enxergar ele como se ele fosse superior. Que depois de uns 40 minutos a Isadora se iludiu e subiu na moto com ele. E nessa época a Isadora ela tinha 19 anos e ele 30. Agora, abrindo um parênteses aqui para uma visão que eu tive. Eu achei muito estranho essa forma dele falar que a Isadora achou que ele fosse superior. Porque a Isadora, ela era uma menina que ela já tinha se formado em um curso de comissária de bordo. No dia que ela encontrou, né, o Francisco, ela tinha saído para se matricular num curso de inglês. E a Isadora, ela tinha um perfil que destoava um pouco das outras meninas no sentido financeiro mesmo. Ela era uma menina de classe média, ela tinha um pai super preocupado com ela, ela era uma menina que ela tinha tido acesso a muitas coisas. Eu acho um pouco difícil ela ter caído na conversa do Francisco. E tem uma coisa muito estranha também, é que ele afirmou na época que a Isadora era a namorada dele. Tanto é que as mídias, né, muitos jornais na época colocaram a Isadora, né, o título dela como se fosse namorada do Francisco. E até nessa entrevista que ele deu para o Fantástico, ele nega que abordava as mulheres no sentido de oferecer trabalhos como modelo. Ele diz que isso nunca existiu e que ele sempre convidava essas mulheres para um acampamento romântico, sabe? Então, assim, eu não sei se ele criava uma historinha na cabeça dele de que ele namorava essas mulheres e que elas estavam ali porque elas se interessaram por ele, mas eu senti isso na entrevista. Eu senti que ele fica até um pouco envergonhado em dizer que ele atraía as mulheres dessa forma. Meio que eu senti que ele não queria invalidar esse poder de sedução dele, sabe? Não sei se estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer. Acho que fere o ego dele, né, enquanto um narcisista, um homem narcisista, o fato dele não ter os atributos necessários para conquistar essas mulheres sem que seja à força. Então, nessa entrevista, eles colocam ele assim muito como um ser quase místico, enigmático, sabe? Ainda chamaram um astrólogo, uma médium para fazer análises espirituais sobre ele, meio que ele quiseram colocar um misticismo em torno dele, como se ele fosse possuído pelo demônio. É uma face minha que vem à tona, me transforma, porque eles dizem que quando ele entra, no momento que ele entra na mata, ele se transforma completamente. A polícia alegou isso, as mulheres alegaram isso, que ele tinha toda aquela pose de bom moço, né, fora do Parque do Estado, mas que assim que ele entrava, ele se transformava, era como se ele fosse possuído mesmo. Então eu acho, na época, né, 1990, a televisão tinha toda essa questão do misticismo, uma pouca valorização da ciência, né, em si. O termo psicopatia estava começando a ser entendido, né, a questão dos assassinatos em série. Esse caso do maníaco foi o caso talvez mais importante para o Brasil entender o que era um assassinato em série. Enfim, gente, a entrevista toda é um show de horrores. Eles colocam ele como se fosse uma celebridade, detalhando ali coisas que não respeitou nem um pouco a memória das vítimas. E eu achei muito interessante assim, esse juízo de valor, né, de que quando um homem ele comete uma atrocidade, é por causa de um espírito, é porque ele não era ele, é porque ele foi tomado por um demônio. Mas a vítima, né, em si, que passou por isso, ela só é trouxa mesmo, burra, ou ela não estava usando as roupas apropriadas. Então, olha, né, a diferença das justificativas que se deram na época. Agora eu quero falar das vítimas com o pouco de informação que eu consegui sobre cada uma delas, pra gente tentar analisar e entender o momento em que elas estavam, pelo que elas estavam passando e fazer alguns comentários sobre elas. A Patrícia Gonçalves Marinho, ela morava na zona leste de São Paulo e trabalhava como vendedora na região da Sé. Ela desapareceu em 17 de abril de 1998. Ela tinha 24 anos e sonhava em ser modelo. A Selma Ferreira Queiroz era uma estudante e também trabalhava como balconista em uma rede de drogarias. Ela desapareceu após fazer exames de rescisão contratual, ou seja, ela tinha acabado de ser demitida. Ela tinha 18 anos na época e ela era mais nova de 3 irmãs.
pretendia fazer faculdade de ciências contábeis ou computação. Vamos falar da Selma um pouco. A Selma, ela era extremamente inteligente. Ela também tinha um sonho de montar uma farmácia, porque ela tinha trabalhado numa drogaria, mas a família dela disse que ela era muito estudiosa, ela era muito esperta. Tem até um momento triste da televisão brasileira em que o Domingo Legal, né, o Gugu, ele vai fazer uma simulação de como o Francisco abordou a Selma. E eles colocam a Selma de uma maneira muito complicada. Isso foi o que a família disse, que eles colocaram a Selma de uma forma totalmente estúpida, e a Selma era muito inteligente, que ela nunca teria tido esse tipo de diálogo com uma pessoa, né? Então tentaram colocar ela de uma forma totalmente esdrúxula, e isso machucou bastante a família da Selma na época. Um outro fato também que aconteceu é que o Gugu, uma vez, ele foi entrevistar o Francisco na cadeia, e o pai da Selma, ele queria ver que o Francisco estava preso. Ele queria ter a certeza de que ele estava na cadeia. Só que no momento da entrevista, o Gugu criou uma situação para que os dois tivessem um confronto. Então eles colocam o pai da Selma para conversar com o maníaco do parque, e ele começa a falar que agora ele era um homem diferente, que ele estava ouvindo a palavra, que ele estava lendo a Bíblia, né? Aquela conversinha de sempre. E aí tem até um momento que o Francisco, ele pede para colocar a mão sobre a cabeça do pai da Selma e fazer uma oração. E aí ele diz que naquele momento ele estava enojado, que para ele viu, ele estava olhando na frente dele um monte de lixo, e que foi um momento muito doloroso para ele, porque ele meio que, né, naquela situação, acho que de, sei lá, pânico, nojo, né, enfim, ele não conseguiu agir muito bem, mas ele diz que foi um episódio muito traumático para ele, né, esse confronto, essa forma que essa entrevista foi conduzida. Então a Selma, ela passou por tudo que ela passou, e a família dela ainda teve que participar desse tipo de situação, né, que poderia ter sido evitado. A próxima vítima é Raquel Mota Rodrigues. Raquel era gaúcha, mas morava na região do Jabaquara, em São Paulo, e trabalhava como vendedora. Ela desapareceu em janeiro de 1998, aos 23 anos, após procurar emprego em uma loja de móveis na rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros. De acordo com uma prima, ela havia telefonado pouco antes de sumir e informado que havia conhecido um rapaz e aceitado posar como modelo para ele em Diadema, na Grande São Paulo. Então veja, né, gente, a Raquel estava procurando por emprego. Eu fico imaginando, gente, ele ficou observando ela, né? Ele sabia que ela estava precisando de emprego, de dinheiro, ou seja, né, gente, ela estava numa situação de vulnerabilidade, ela estava procurando por emprego, ela talvez estava numa situação em que ela estava desesperada. Infelizmente, ele encontrou no meio do caminho um oportunista que se aproveitou da vulnerabilidade dela. Isadora Frankel tinha 19 anos quando desapareceu, no dia 10 de fevereiro de 1998. Na época, Francisco afirmou que Isadora era sua namorada para justificar o fato dele ter usado os talões de cheque no nome de Isadora. O caso da Isadora foi o caso que impulsionou a polícia a tentar descobrir o que estava acontecendo com as mulheres no Parque do Estado. Justamente pelo fato da Isadora ela ter um pouco mais ali de condição financeira, né, do pai dela ter lutado muito por justiça. O pai dela, ele tentou de todas as formas conseguir justiça pela filha. A princípio, os cheques que o Francisco usou no nome da Isadora foi uma coisa que chamou a atenção da polícia. O Francisco foi chamado até a delegacia algumas vezes para depor em relação a esses cheques, porém ele disse que ele era namorado da Isadora. Ainda foi difícil conseguir que as investigações se iniciassem de fato, porque segundo a polícia eles não tinham provas assim mais palpáveis, né, evidentes. E a princípio a Isadora ela foi dada como desaparecida. Então quando o cheque apareceu e começaram, né, a ligar os pontos, né, com as outras acusações a respeito de Francisco, o pai da Isadora já perdeu as esperanças a partir dali. A partir dali ele já pensou que ele não veria mais a filha dele. Rosa Alves Neto era telefonista e tinha 21 anos quando desapareceu em 24 de maio de 1998. Ela desapareceu após sair de sua casa para passear no Parque Ibirapuera. De acordo com a família da Rosa, ela estava num momento muito difícil da vida. Nesse dia ela estava muito triste. Ela saiu para espairecer um pouco porque ela tinha acabado de terminar um relacionamento. Então provavelmente o Francisco viu que ela estava triste, vulnerável naquele dia, acabou abordando ela. E uma coisa muito repugnante que ele vai dizer sobre a Rosa, sobre essa vítima, é que ela foi uma das mais fáceis de ser levada. Justamente porque eu acredito que ela realmente estava
num momento muito difícil da vida dela. Elisângela Francisco da Silva tinha 21 anos e era paranaense. Filha de uma família pobre de Londrina, vivia em São Paulo com a tia Solange Barbosa desde 1996. Devido às dificuldades financeiras, abandonou a escola na 7ª série. Após ser deixada por uma amiga no shopping Eldorado, zona oeste de São Paulo, nunca mais foi vista. Nesse dia, Elisângela saiu de casa dizendo que ela voltaria em 2 horas. A 7ª vítima identificada foi Rosilda França de Oliveira, de 21 anos. Ela trabalhava como babá. Eu não consegui achar mais informações sobre a Rosilda. Então, ao analisar os perfis, né, das meninas, a gente vê que são meninas novas. Muitas delas não tiveram acesso a uma condição de vida melhor. A gente não sabe o grau de dificuldade que elas estavam passando dentro de casa, as necessidades, as dores dessas meninas, os sonhos que elas tinham. Então a gente também precisa fazer um recorte de classe aqui, sim. Porque entendendo essas minúcias, né, a gente impede certos tipos de julgamentos que não ajudam e não levam a nada. Uma das coisas que o Francisco dizia a essas mulheres assim que eles adentravam a mata era, né, xingar essas mulheres e dizer, viu, isso que dá confiar em estranhos. E a partir dali ele começava a xingar ela de todos esses nomes misóginos que a gente conhece por aí. Assim que ele atravessava linha adentro ali do Parque do Estado, ele já começava a julgar mentalmente, dentro de uma perspectiva bem misógina que a gente bem conhece. Então eu acho que reproduzir esse tipo de fala, pensamento, é de certa forma perpetuar o sofrimento dessas meninas e das famílias delas. Bom, gente, eu espero que eu tenha conseguido fazer o que eu me propus a fazer aqui. Eu quis fazer meio que um vídeo ensaio sobre o assunto, com foco nessa questão que ficou muito apagado na época. Eu vou deixar todas as fontes que eu consultei aqui embaixo. Não esquece de deixar um gostei, ativar o sininho, se inscrever no canal. Eu tô muito feliz porque a gente finalmente bateu os 1000 inscritos aqui no canal, então eu tô muito agradecida, muito obrigada mesmo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.